Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que, diante de tantas possibilidades, de tantos locais, vocês escolheram viver uma experiência real e transformadora com Deus nessa manhã. Vamos nos colocar de pé para começarmos a louvar o nome de Deus. Existe um lugar onde nós sempre queremos estar. Um lugar que nós queremos estar quando nós estamos tristes e quando nós estamos felizes também. Um lugar que encontramos amigos, encontramos irmãos. Um lugar que nos sentimos abrigados, protegidos. E é nesse lugar que nós temos o nosso mais profundo choro e o nosso mais sincero sorriso também. Na Bíblia, esse lugar ele é representado com uma grande mesa. Uma mesa bem grande. E nessa mesa tem lugar para mim e para cada um de vocês. E vou além. Se lá algum de nós faltarmos, essa mesa não estará completa. Vai ter um lugar lá especialzinho, faltando você ou faltando eu também. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer. Gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa.
de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do nosso Pai, do nosso Pai. Um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia está no livro do evangelista Lucas, capítulo 15. E o versículo 16 diz o seguinte: o jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Quando finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo: lá em casa até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e aqui estou morrendo de fome. Eu vou para casa junto do meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um dos seus empregados. Verso 20. Então ele, levantando-se, voltou para casa, para junto de seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, e o seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Esse jovem precisou perder tudo o que ele possuía, para então entender que mesmo que ele tivesse tudo que o mundo poderia valorar e dizer que era bom, sem a presença do Pai, tudo isso seria em vão. Quando ele achou que não havia mais solução, a Bíblia diz que quando ele caiu em si, quando ele recobrou o seu juízo, ele disse: lá na casa do meu pai, lá está a resposta, lá está a cura, lá está a restauração. Ele estabelece um plano e volta. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que mesmo à distância, quando o pai fita os olhos, eu imagino que ao longe ele só vislumbra e vê uma silhueta. Eu imagino que o filho volta com o cabelo crescido, barba por fazer, roupas, se é que podemos chamar de roupas. Mas a Bíblia diz que mesmo olhando ao longe, o pai corre na direção do filho. Talvez se outros olhassem não o reconhecessem, mas o pai o reconheceu, porque o pai ama e o pai conhece. Ao retornar a casa, o filho recebeu o perdão, recebeu o amor, ele foi reconduzido à sua condição. Aqui, na casa do pai, Deus oferece tudo isso para mim e para você hoje, nesta manhã. Ajoelhemos-nos para orar. Maravilhoso Deus, bom Pai que habitas nos céus, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, porque a Tua palavra diz que por toda a eternidade o Senhor é Deus. Ó Deus eterno, obrigado porque também Tu deixaste este meio tão poderoso, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos lê-la, estudá-la e ouvir o Senhor falando conosco. E ao brevemente relembrarmos da história do filho pródigo, nós podemos entender, bom Deus e Pai, o quanto o Senhor nos ama. A despeito dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas quedas, a despeito até mesmo do nosso orgulho, o Senhor ainda está hoje de braços abertos, pronto a nos receber, a nos acolher, a nos abraçar, nos beijar, nos curar e nos restaurar. Bom Deus e Pai, obrigado também porque temos a oportunidade de estarmos na Tua casa hoje. Como cantamos, nós não merecemos estar aqui, não merecemos a Tua graça e o Teu amor. Mas bom Deus e Pai, só podemos dizer muito obrigado por nos aceitar. Que neste sábado, que neste momento, pessoas e vidas sejam restauradas para a honra e glória do Teu nome. E que se alguém aqui se sente indigno, possa entender que o Senhor nos oferece perdão, restauração. A Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a Tua graça. Que essa graça nos restaure e nos transforme nesse dia. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Há lugar na casa, há perdão na casa,
Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Quero convidar a você a meditar num texto bem conhecido da Bíblia, que é 2 Coríntios 9, de 6 a 8. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que princípio maravilhoso nós podemos tirar nesse texto. Deus ama quem dá com alegria. O contexto fala sobre nós trazermos uma oferta vinda do coração, com alegria à casa de Deus. Não com relutância ou por obrigação, mas com amor e gratidão. O verso 6 diz: quanto mais eu semear, muito mais eu vou colher. Fazendo uma aplicação na nossa vida espiritual, quanto mais eu me dedicar a Deus, fazer o meu melhor, usar os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, muito mais eu vou receber de Deus, pois Ele ama quem faz e dá com alegria. E essa alegria não vem de nós, essa alegria é um dom de Deus em nossos corações. Neste momento nós vamos ter a oportunidade e a alegria de ofertar e trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, com gratidão pelas bênçãos recebidas. Os diáconos irão passar as salvas e você também pode usar a chave Pix que está aparecendo no telão. E você que está nos assistindo pela internet, você pode acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela e fazer a doação. Não se esqueça de enviar o comprovante para o e-mail que é o mesmo endereço da chave Pix, mencionando se é dízimo ou oferta. Que Deus abençoe a todos.
para sempre servir-te. Por onde for. Oremos. Querido Deus, obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade de louvar o Teu nome, de estar aqui, agradecendo pela vida, agradecendo pelas bênçãos e a oportunidade de ofertar e de dizimar. Abençoe todos os dízimos, ofertas, todos os doadores, em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós não queremos entender, ou às vezes a gente nem aceita que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele ainda faz milagres. Nos nossos dias, no nosso dia a dia, Ele ainda faz milagres por mim e por vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos começar a louvar o nome de Deus. Vamos aclamar o nome desse Deus juntos. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre
nesse altar nos colocamos para louvar e engrandecer o nome de Deus, amém? Porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Mil vezes eu falhei até que encontrei Tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu, eu seguirei te buscar. Sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou. Com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Majestoso Deus, é desejo meu, eu seguirei te buscar. Sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou. Com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar. Mas ouço tua voz me chamar. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler um livro chamado Histórias da Redenção. Nesse livro, Ellen White conta que quando Jesus percebeu que a humanidade não teria mais saída e que o fim, a morte,
seria o meu fim. Ellen White diz que Jesus, ele foi se conectar com o Pai. E nesse momento, os anjos todos em volta, curiosos para saber por que da conversa, dessa conexão, diz que Jesus, depois de terminar essa conversa, ele volta. Quando ele se une com os anjos novamente, Ellen White diz que é impossível descrever o semblante de Jesus naquele momento. Mas era um semblante de amor, um semblante amável. E ele disse para os anjos que ele tinha conseguido, que tinha um plano de salvação. E eu fico imaginando que enquanto ele estava ali, conversando com o Pai, e tomando a decisão de que ele se entregaria, de que ele sofreria por mim e por vocês, eu imagino que ele estava pensando na gente nesse momento. Eu imagino que ele pensava em mim, pensava em cada um de vocês. E ele não se arrependeu do que ele sofreu, para que nós pudéssemos um dia ter uma oportunidade de encontrá-lo e vê-lo face a face. Amém? Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meu ser, mas
reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício. Querido Deus amado, todos nós acabamos de cantar aquilo que representa o que sentimos. Realmente nada merecemos, mas tudo recebemos pela graça. Louvado seja o teu nome, porque hoje um grupo de pecadores arrependidos podem se reunir para adorar-te. Louvado seja o teu nome, porque nesse momento de adoração, percebemos a ação do Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito nos tocou, e por isso estamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E recebemos de forma tão amorosa a graça de Cristo Jesus. Obrigado pela nova chance que o Senhor nos dá hoje, Pai. Nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Vamos entender melhor os Teus planos para a nossa vida. E pedimos que o Senhor nos abra o coração. Não importando o que vier da Tua Palavra, nós queremos viver. Nós queremos ser transformados. É por isso que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Espero que você esteja tendo um sábado muito especial. Deus tem sido bondoso para com todos nós e nós estamos agradecidos porque mais uma vez a casa está cheia. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vivemos o propósito de termos uma experiência real e transformadora com Deus. Nosso corpo de diaconato, todo sábado tem um desafio, basicamente nesse momento, tentar encaixar algumas pessoas entre nós. Então, se você puder facilitar isso, tirando o lugar que você está guardando, eventualmente sentando mais para o meio, para as laterais ficarem à disposição, seria de uma gentileza muito especial para nós, tá bom? Bem, nós estamos trabalhando uma série, o pastor Igor tem nos liderado em algumas reflexões até então, e o nome da série é O que Jesus Desfaria. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti um filme chamado Em Seu Lugar, O que Jesus Faria. Mas dessa vez a gente está refletindo um pouquinho no que Jesus não faria. Mais do que isso, o que Ele desfaria. O que Ele mudaria em nossas vidas. É uma série muito prática. E hoje eu gostaria de propor que Jesus desfaria o pecado em nome de Deus. Eu quero ler com você um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Todos sabem de cor. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9. É a oração do Pai Nosso. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Na oração que o Senhor nos ensinou, nós lemos o seguinte: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este é o trecho da Bíblia mais conhecido pela cristandade. Todos os cristãos, em algum momento de sua vida, aprenderam essa oração. Ela é o que nós chamamos de oração modelo. Não quer dizer que nós apenas oramos dessa forma, mas ela serve de modelo para nós pautarmos as nossas orações. Ela é uma oração que aqui em Mateus ela é subdividida em 6 tópicos, em 6 petições. 3 dessas petições, as 3 primeiras, têm referência àquilo que pedimos e tem a ver com Deus, com sua vontade, com seu reino, com seu nome. E as outras 3 petições têm a ver conosco, nas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, o livramento do mal, das tentações. Em cada uma dessas petições, nós percebemos um pouquinho as necessidades que temos, e elas não são apenas em nível terrestre. Nossas necessidades não são apenas horizontais, elas também são necessidades verticais. Hoje eu quero dar ênfase a uma dessas petições, que é exatamente aquela que está no começo da oração. Santificado seja o teu nome. Nós gostamos muito da oração do Pai Nosso. E talvez por termos transformado ela dentro do cristianismo numa reza, é bem comum que nós repitamos a oração sem levar em consideração o seu significado. E esta é uma frase que carrega consigo um significado muito profundo, mas que infelizmente é pouco discutido, pouco refletido. Ao pedir a Deus que santifique o seu nome, nós poderíamos inclusive nos lembrar o que Pedro fala em sua carta, em 1 Pedro 3, verso 15, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês, dando a ideia de que a santificação de Deus, ela acontece na vivência humana, quando nós o recebemos em nosso coração e o santificamos em nosso coração. Eu gosto muito desse pedido a Deus, porque a gente tem a oportunidade de discutir um pouquinho o significado de santidade. Infelizmente, por uma questão de tradição cristã, o termo santidade foi associado à perfeição moral, à impecaminosidade. E isso aconteceu por muitos anos. Acontece que na Bíblia o conceito de santidade não necessariamente está vinculado a um conceito de pecaminosidade ou de imoralidade. O conceito de santidade está mais vinculado à ideia de separação, no sentido de receber um propósito diferente do restante. Me permite explicar. A palavra grega, por exemplo, significa consagrar, algo que é consagrado para uma missão especial, algo que é separado. E veio de um termo hebraico, antigo, kadash, que significa separar daquilo que é comum. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós percebemos isso acontecendo, por exemplo, com o sábado. Ele é separado dos outros dias da semana. Os dias da semana são dias seculares e o sábado é separado. Portanto, o que diferencia o sábado dos outros dias da semana não é uma relação de pecaminosidade, entende? É uma relação daquilo que é comum e daquilo que é especial, daquilo que é separado para um novo propósito. Existe alguma coisa errada em viver os outros dias da semana? Não há nada de pecaminoso viver a segunda-feira, terça, quarta. Portanto, a relação não é essa. A santidade não é o oposto da pecaminosidade, é o oposto daquilo que é comum. Me permita dar outro exemplo. Lembra, por exemplo, do santuário israelita? A palavra santuário já vem da ideia de um lugar santo. Aquela tenda do santuário, ela era especial, destinada para um propósito muito específico. Mas em Israel haviam outras tendas, haviam outras moradias. Elas eram moradias comuns, eram tendas comuns. Podiam ser trocadas, vendidas, podiam servir em algum momento para moradia, em outro momento para depósito. Eram tendas comuns. Há algo de errado em morar debaixo de uma tenda comum? Não. Então, cuidado com esse conceito. Santidade na Bíblia transmite um conceito de estar separado para um propósito comum. Portanto, a palavra profanar,
que é o oposto de santificar, ela não tem a ver com imoralidade, ela tem a ver com o ato de tornar algo comum. O sábado deveria ser sagrado, mas o problema do sábado é quando nós o tornamos um dia comum, meramente comum. Trabalhamos igual, compramos e vendemos igual, vivemos a nossa vida como se fosse qualquer dia da semana. Isso é profanação do dia sagrado. Pensando nisso, eu gostaria de pensar com você e refletir naquilo que o nome de Deus representa para nós. E talvez o melhor texto da Bíblia para refletir na representação do nome de Deus para nós está no Antigo Testamento, naqueles que nós conhecemos como os mandamentos de Deus, em Êxodo 20. Você pode, caso queira, me acompanhar na leitura, Êxodo 20, verso 7. Este é o mandamento dado por Deus, é o terceiro mandamento da lei moral de Deus. E nesse mandamento nós lemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Vejam, esse mandamento por muitos anos foi mal interpretado. Eu cresci num ambiente religioso. Eu ainda me recordo do dia em que as pessoas ao meu redor, minha família, os membros da igreja onde cresci, eles me repreendiam quando eu dizia assim: ai meu Deus. Eles diziam assim: olha, está tomando o nome de Deus? Pelo sorriso de vocês, aconteceu com vocês também, né? Eu sei. Bem, essa é uma interpretação equivocada do mandamento. A palavra Deus, Elohim, em hebraico, ela é usada de forma muito genérica e pode se referir, inclusive, a divindades pagãs. A palavra Deus em si não é um nome próprio. É uma referência ao conceito de divindade apenas. O fato é que esse mandamento está falando contra 4 tipos de atitudes possíveis serem tidas no uso do nome de Deus. A primeira delas tem a ver com a palavra vão, que aqui é traduzido por vão. Esse conceito em hebraico também poderia ser traduzido por iniquidade ou falsidade, que dá uma ideia de que o nome de Deus estaria sendo usado de forma iníqua, de forma pecaminosa ou de forma falsa, para endossar falsidades. Então, nesse sentido, o mandamento nos diz para não tomar o nome de Deus de forma falsa ou de forma pecaminosa, ok? O segundo contexto que a gente precisa levar em consideração quando a gente interpreta esse mandamento é que nesse contexto, Israel vivia numa sociedade extremamente focada em juramentos. Não haviam documentos como nós fazemos hoje, da forma como fazemos hoje. Então as pessoas tinham que confiar muito na palavra uns dos outros. E, portanto, era muito comum que as pessoas fizessem juramentos em nome de divindades. Eu juro em nome do Deus Cicrano, eu juro em nome do Deus Beltrano. O problema é quando esses juramentos eram falsos, eram perjúrios. E, portanto, não use meu nome de forma vã. No Novo Testamento, a gente recebe a instrução para que nossa palavra seja sim, sim, não, não. A gente não precisa jurar. Nós precisamos ser pessoas de tanta confiança que as pessoas não precisam de um juramento da nossa parte. Elas vão confiar em nós, porque sempre que a gente diz sim, é sim. Sempre que a gente diz não, é não. Ponto final. O terceiro uso de nomes de divindade no contexto de Israel, aqui em Êxodo 20, era no uso de magias. Era muito comum que os nomes de divindades fossem usados no contexto de mágicas, de magias. E, portanto, por razões óbvias, o nome de Deus não deveria ser usado também. Talvez você diga, veja, nesses primeiros contextos aqui, nenhum deles tem muito a ver com a nossa realidade do século 21. Não é tão comum mais, assim, pelo menos na sociedade aqui mais ocidental, o uso de magias. Quando a gente vai fazer juramentos, a gente normalmente não usa nome de divindade mais. Então, como que esse mandamento se aplica a nós? Se aplica no quarto uso do nome de Deus, que é a ideia da representação. Sabe quando uma pessoa está usando o uniforme de uma empresa? Todos aqui trabalham. Alguns de nós trabalhamos uniformizados, não é verdade?
Quando você está usando o uniforme de uma empresa, normalmente está o símbolo ou o nome da empresa estampado no uniforme. Você pode fazer o que você quiser usando o uniforme da sua empresa? Não. Se eventualmente alguém resolver, usando o uniforme de uma empresa, cometer um crime, ou até coisas que não são crimes, mas que envolvam algo que possa envergonhar ou colocar a empresa em perda, essa pessoa ela é demitida com justa causa. Porque no tempo em que estiver usando o uniforme da empresa, você está representando a empresa. Você está carregando consigo o nome da empresa. E nesse sentido, todos nós carregamos conosco o nome do Deus a quem servimos. Então, na oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, tem vínculo real com o fato de que, Senhor, faz-me santo para que quando eu carregar o seu nome seja santificado, seja percebido como tendo sido santo. Por essa razão, o mandamento, ele nos lembra de que tornar o nome de Deus vão em nossa vida é uma quebra da lei de Deus. Esse é o mandamento do testemunho. Qual é o testemunho que você dá enquanto carrega consigo o nome de Deus? Você é um indivíduo que dá mau testemunho, ou seja, você toma o nome de Deus em vão, pelo tipo de testemunho que você dá em sua vida. Por que esse mandamento é importante? Porque os nomes na Bíblia, eles carregam consigo muito significado. É bem verdade que na nossa sociedade ainda há significado nos nomes, mas isso já está bem mais afetado do que no passado, né? Hoje em dia dá nome de ator de novela, né? A gente dá uns nomes meio estranhos para os nossos filhos, sem perceber um significado mais profundo por trás. No contexto da Bíblia, os nomes sempre tinham uma razão. A razão, às vezes, podia ser por conta do nascimento, tipo de nascimento. Por exemplo, Isaac foi um filho muito aguardado. E o nome Isaac, ele vem de uma onomatopeia hebraica. Só para lembrar, onomatopeia é quando a gente transforma em letras, né, em escrita, os sons. E quando a gente vai fazer uma onomatopeia de risada, na nossa cultura a gente usa normalmente o K-A, K-A, H-A, H-A. Em alguns mais loucos fazem todas as letras que existem no teclado do celular, é verdade. Mas em hebraico, a onomatopeia seria similar a um yatsak, yatsak, yatsak. E é daí que vem o nome Isaac. E por isso que alguns falam que significa risada. Mas é uma onomatopeia de risada. É o contexto. Ele nasceu, trouxe alegria para a família, então é daí que vem o nome. Poderia citar outros, como Benjamim, filho de Jacó, que quando nasceu a mãe queria que ele se chamasse Benoni. E a expressão Ben, em hebraico, é filho. Benoni era filho da minha aflição. Só que o pai não quis dar esse nome para o rapaz. Chamou ele de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou da minha mão forte. Poderia citar, quem sabe, o próprio Jacó, que nasceu com um seu irmão gêmeo e ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E um dos conceitos mais antigos que nós temos é o conceito de que a quem pega no calcanhar, ele está querendo enganar, ele está querendo trapacear. Isso por conta daquilo que a serpente faria ao Messias, ao descendente da mulher lá em Gênesis 3,15. O fato é que Jacó ficou conhecido por muito tempo como enganador. E foi exatamente isso que ele acabou fazendo com seu irmão. Os nomes também podiam ter relação com a família. Por exemplo, Tomé ou Dídimo. Tanto a palavra Tomé quanto Dídimo significam gêmeos. Ou seja, Tomé provavelmente tinha um irmão gêmeo. Barrabás. Bar é a palavra filho em aramaico. Barrabás, filho de Rabás. Tem a ver com a família. Outros têm alguma característica física, como Esaú, que significa peludo. Talvez alguma coisa envolvendo a natureza. Tamar significa palmeira. Jonas significa pomba. Raquel significa ovelha. Débora significa abelha. Caleb significa cachorro. Algumas frases. Daniel, Deus é o meu juiz. Miguel,
quem é como Deus, e sempre que tiver esse El, é uma referência ao nome de Deus, Elohim, ok? Vocês perceberam como os nomes carregam consigo vários significados? E, portanto, eles carregam consigo também a natureza do próprio indivíduo? É por isso que na Bíblia, toda vez que aparece o conceito de riscar o nome de alguém, significa morte. E toda vez que aparece a ideia de anotar o nome de alguém, significa vida, como por exemplo o nome daqueles que são salvos e que estão inscritos no livro da vida. Louvado seja Deus por isso. O fato é que Deus também tem um nome. Você sabia disso? Deus tem um nome. Se você olhar aí no mandamento, você vai perceber um detalhe, principalmente se a sua Bíblia for um pouco mais antiga. Não tomarás o nome do Senhor. Em algumas Bíblias, esse Senhor vai estar todo em letras maiúsculas. Já percebeu isso aí? Alguns devem ter isso. Quando no Antigo Testamento aparece Senhor todo em letras maiúsculas, aí está o nome de Deus. E aqui nós temos uma história interessante por trás do nome de Deus. Nós não sabemos exatamente como se pronuncia o nome de Deus. Por muitos anos, a língua hebraica foi uma língua consonantal, ou seja, uma língua toda em consoantes. E o fato é que quando você tem uma língua que é toda assim, você não sabe exatamente como se pronuncia as palavras. Alguém que conhece, ele vai falar, essa palavra se pronuncia assim. Se você é do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e é de uma cidade alemã ou de outras cidades europeias, eu vivi um tempo da minha vida vendendo livros por lá, colportando por lá. Foi uma tragédia. Porque os nomes das ruas, eles têm 4, 5 consoantes seguidas. Não tem vogais nas palavras, você não sabe pronunciar as palavras. Só um local que fala, não, isso aqui é bem fácil, se pronuncia assim, ó. Aí você fala, mas por que não coloca então a vogal? Ajuda, não ajuda? A língua hebraica por muitos anos foi uma língua sem vogais. E portanto, as pessoas que sabiam fazer as pronúncias, elas ensinavam à próxima geração como se pronunciava as palavras. Era uma tradição oral a pronúncia das palavras. O fato é que o povo judeu por muitos anos não falou o nome de Deus. Com uma interpretação equivocada desse mandamento, eles nem proferiam o nome de Deus, no perigo de proferirem o nome de Deus em vão. Por essa razão, foi perdendo-se ao longo dos anos a forma como se proferia o nome de Deus, que era só proferido em poucas circunstâncias, como por exemplo, uma vez por ano, na oração sacerdotal, após o dia da expiação, o sacerdote vinha e orava, então proferia o nome de Deus. Alguns rabinos proferiam o nome de Deus aos seus discípulos de 7 em 7 anos, por exemplo. Acontece que aqueles que sabiam falar e pronunciar o nome de Deus foram morrendo. E então, por volta do 8º, 7º século antes de Cristo, os maçoretas, responsáveis por fazerem as cópias do texto sagrado, eles inventaram um sistema vocálico para a escrita hebraica. Só tinha um problema. Ninguém sabia quais eram as vogais do nome de Deus. O nome de Deus tem 4 letras. Por isso nós o chamamos de tetragrama sagrado. Se nós transliterássemos para a nossa língua, seria a letra Y, H, W em inglês ou V em português, e novamente a letra H, o tetragrama sagrado. Nós não sabemos exatamente como se pronuncia. Os maçoretas fizeram um arranjo. Eles pegaram as vogais da palavra Adonai, que significa Senhor, e misturaram com as consoantes do nome de Deus. E essa mistura gerou algo parecido com Yehová, que é, na nossa língua, Jeová, ok? Nós temos um grupo cristão que gira toda a sua teologia em torno desse nome que nós nem sabemos exatamente como se pronuncia. O fato é que existem algumas variações, como Yahvé ou Javé, Yehoá, mas a gente não sabe exatamente como se pronuncia o nome de Deus. Esse é o fato. O ponto é que, por muitos anos, o nome de Deus foi substituído. Então, quando se fazia as leituras da Bíblia e chegava onde estava o nome de Deus, o mais comum era substituir. Ao invés de falar o nome de Deus, era falar da palavra Adonai, que significa Senhor.
E essa tradição ainda está na nossa Bíblia em português. Por isso que eu citei aquelas palavras que estão todas em maiúsculas. Senhor, todo em maiúsculo, quer dizer que ali está o nome de Deus. Se estiver Senhor e só a primeira letra maiúscula, significa que ali é a tradução da palavra Adonai, mas referenciando-se a Deus. E se estiver Senhor, todo em minúsculo, é a palavra Adonai, mas referenciando-se a um ser humano qualquer. Uma outra tradição é a tradição de substituir a palavra, o termo, o nome de Deus, pela expressão ou pela palavra menha, nos targuns aramaicos. Menha é similar a uma palavra hebraica que significa palavra. Hadavar, a palavra. O ponto é que, quando se trocava o nome de Deus por palavra, você já sabia que palavra era. Era a palavra sagrada. Interessante, o apóstolo João cresceu na Galileia, um indivíduo muito humilde, e os galileus falavam aramaico. E provavelmente nas sinagogas ou nos contatos que ele teve com a língua hebraica, ou melhor, com a Bíblia, ele recebeu em aramaico. E sempre aprendeu a ouvir o nome de Deus, e na substituição colocava a palavra menha, que significa palavra. Aí o apóstolo João vai escrever o seu evangelho em grego, e ele começa o evangelho dizendo assim: no princípio era o Logos. E Logos significa palavra. E ele diz que o Logos se fez carne e habitou entre nós. O que João está querendo dizer? Ele está dizendo que o nome sagrado de Deus, aquele indivíduo, aquela divindade do Antigo Testamento, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Jeová. Entende? Jesus é o Jeová. Mas nós temos uma terceira tradição, que era a substituição do nome de Deus pela expressão hebraica Hashem, que significa o nome. O nome. Hashem. Essa é uma tradição também muito comum entre os judeus. Toda vez que aparece o nome de Deus, se substitui o nome de Deus por Hashem. Quando a gente chega no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus ainda, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, nós percebemos algo interessante. Jesus está dando um último recado aos seus discípulos, registrado em Mateus. E no capítulo 28, verso 19, Jesus fala: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que tem um detalhe: o seu tradutor, o nosso tradutor para a língua portuguesa, ele tentou deixar o texto fluido. E ele traduziu batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas em grego, se a gente pegasse assim, a expressão bem assim, literal, estaria usando um artigo definido. Batizando-os no nome, ou em o nome. No nome. 2 pontos. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade inteira configura o Jeová, o nome sagrado. Aquele nome sagrado é uma expressão que configura o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, portanto, quando alguém é batizado no nome sagrado, Pai, Filho e Espírito Santo, ele começa a fazer parte da família de Deus, porque você é adotado na família de Deus e começa a carregar o nome de Deus. Eu acho isso aqui extraordinário. Extraordinário. Só que agora a gente chega na parte mais delicada do meu sermão nessa manhã. Já que a gente carrega o nome de Deus, a gente tem um risco muito grande, que é o risco de representar mal o nome que nós carregamos. É o risco de não sermos boas testemunhas. Já que carregamos o nome sagrado, porque agora fazemos parte da família de Deus, é importante que nós também representemos bem a família que fazemos parte. E se a gente voltar ao Antigo Testamento, nós veremos que o povo de Israel nem sempre fez direito sua parte. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. O povo de Israel
ele foi dividido alguns anos antes. O reino do norte havia sido levado em 722 a.C. pelos assírios. E então, por volta do ano 600 a.C., o povo de Judá foi levado também cativo. E esse foi mais ou menos o período que Ezequiel se referia em seus escritos. Verso 16, Ezequiel 36, verso 16. Ezequiel começa a narrar as palavras que recebem de Deus, e então ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na terra, eles a contaminaram com seus caminhos e suas ações, como a impureza da menstruação era o seu caminho perante mim. Na simbologia bíblica, a menstruação era símbolo da morte, não gerou vida, era símbolo da morte. É por isso que era tratado como impureza cerimonial, apenas isso. Mas o fato é que quando Israel estava lá na terra, que Deus havia dado a eles de presente, a terra que mana leite e mel, eles contaminaram a terra com as suas impurezas. E o texto continua: derramei, pois, a minha ira sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com os quais contaminaram a terra. E se você for ler o livro de Reis, os livros de Reis e os livros de Crônicas, no Antigo Testamento, você verá o que aconteceu. Por muitas gerações de reis em Israel, houve apostasia, um afastamento de Deus. As orgias foram adotadas como forma de adoração, impureza sexual, impureza religiosa. Cada rei que vinha recebia sempre a frase: fez o fulano o que era mal aos olhos de Deus, igual os seus antepassados também tinham feito. E eles influenciavam o povo, e o povo ia na mesma direção, por muitos anos. Se nós formos a Deuteronômio, nós veremos no capítulo 28 que Deus já havia dito, na aliança que fez com o povo: olha, eu vou fazer de tudo para restaurar vocês quando vocês pecarem. Vou mandar meus profetas, vou intervir, vou fazer manifestações poderosas no meio de vocês. Mas se mesmo assim vocês não me ouvirem e continuarem ainda num caminho como um último ato de misericórdia, eu vou espalhar vocês sobre a terra. Já que vocês querem se parecer com as nações vizinhas, então vocês irão morar nas nações vizinhas como um último ato, para ver se você entende o que eu quero dizer. É o que Deus fez. Ele mandou profetas, mataram os profetas, apedrejaram aqueles que foram enviados, cortaram profetas ao meio, fizeram pouco caso dos apelos proféticos. Então Deus permitiu que eles fossem levados pelas nações vizinhas, para que talvez vivendo no meio das nações vizinhas, eles entendessem o porquê que Deus não queria que eles replicassem as mesmas práticas dos pagãos. E Deus os mandou para lá. Verso 19: espalhei-os entre as nações, e foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos os julguei. E em chegando nas nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: se esses é o povo do Senhor, e aqui você percebe que está o nome de Deus, se esse é o povo de Jeová, porém tiveram que sair da terra deles. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Eles foram para as nações, e ao invés de serem luzes nas nações para onde foram, e viverem de acordo com o nome que carregavam, eles profanaram, ou seja, tornaram o nome de Deus comum. E por isso que as nações diziam assim: o Deus de vocês é um Deus nacional, é uma invenção da mente de vocês. Vocês não são, esse Deus que vocês dizem ser tudo isso não é, porque olha que vocês prisioneiros aqui, tá vendo? Vocês já são iguais a nós, a nossa cultura já tomou conta da mente de vocês. Vocês não são tão diferentes quanto dizem que são, vocês são a mesma coisa. Uma nação que foi subjugada, é isso que vocês não são nada mais do que isso. Verso 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz Jeová, o Deus: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Cuidado.
não quer dizer que Deus não amasse o seu povo. Só quer dizer que as ações que Deus tomaria a partir de então não seriam ações por amor, ok? Seria por honra. Deus ama o seu povo, mas às vezes ele resolve agir motivado por outras razões, que não a razão do amor. Ele tem essa liberdade. E é por isso que o texto diz: não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações por onde fostes. Vindicarei, ou seja, vou buscar restituição. Esse é o conceito de vindicar, vou buscar restituição. E aí você fica pensando, o que Deus vai fazer? Vai destruir definitivamente o povo, né? É assim que Deus vai fazer então, porque é isso que eu faria. Tentei de tudo, continuaram a me desonrar, então ele vai destruir o povo. E o texto continua: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou Jeová, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Darei a vocês um novo coração, e colocarei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Colocarei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis na minha lei, guardareis o meu juízo, e os observareis. Ao invés de destruir o povo, Deus resolveu dar mais uma chance. Se você não sabe o que o povo fez para ser espalhado sobre a terra, eles começaram a viver uma vida baseada numa adoração de orgia e de infanticídio. Matavam as crianças em dedicação a Moloque. Deus teve que agir. Mas mesmo tendo seguido por um caminho não correto, Deus tem misericórdia do seu povo e vai buscar novamente seu povo. Pecados em nome de Deus. Nós estamos na semana do carnaval. E o pecado da semana é a promiscuidade. É o pecado da semana. Seria muito bom se a gente dissesse que a igreja também não está recheada de promiscuidade. Seria muito bom. Eu até entendo o mundo dizer que esse negócio de sexo só no casamento é coisa de gente ultrapassada. Eu até entendo. Eu entendo o mundo dizer que divórcio não é um problema, desde que você seja feliz. Eu até entendo. Eu entendo o mundo dizer que a gente não deveria ficar restrito ao matrimônio, ao casamento. Você deveria viver outras experiências sexuais. Eu entendo. Eu até entendo o mundo fazer apologia o tempo todo a uma sexualidade distorcida, a pornografia. Eu até entendo. Eu entendo, sim. Aqueles que estão desconectados de Deus não vivem os princípios de Deus. Então eu entendo. Eu compreendo. Mas eu não entendo cristãos que dizem as mesmas coisas. Eu não entendo uma cristandade que tem taxas de divórcio similares ao que o mundo tem. Que consome pornografia na mesma proporção que o mundo consome. Eu não entendo. Mas antes fosse uma questão de um pecado pessoal. Mas alguns há entre nós que fazem apologia. E entenda corretamente, os mandamentos de Deus, principalmente quando tratam do adultério, eles estão dizendo da integridade do ser humano. Porque o meu corpo é tão íntegro, é tão sagrado para Deus, que a minha sexualidade não deveria ser repartida a não ser num contexto de uma aliança vitalícia, onde alguém se tornasse uma só carne comigo. Então eu compartilho a minha sexualidade na sua plenitude com alguém que aceitou vivenciar comigo uma aliança para a vida. Uma aliança respeitosa e baseada no amor.
Mas quando eu compartilho minha sexualidade fora do contexto de aliança, eu estou dizendo que o meu corpo não é sagrado, não é separado do ambiente comum. Ele é público. Porque quem não é meu esposo não é uma só carne comigo, entende? Quem não é minha esposa não é uma só carne comigo. Então ele é público. Há alguém que não é nada meu. Nada. Então quando Deus, Ele traz os seus princípios, Ele quer nos proteger. Afinal de contas, vivemos numa sociedade tomada por tragédias familiares. O gabinete pastoral vive de aconselhar pessoas que têm problemas reais por conta de si ou de pessoas de sua família que não seguiram os princípios quanto à sexualidade. Filhos de famílias destruídas. Pessoas que vieram de relacionamentos abusivos, estupros. Todas essas coisas são uma deturpação do que era o ideal divino. A sexualidade existindo dentro de uma relação estável, uma aliança vitalícia, baseada no amor e no respeito, seria o antídoto para a maior parte dos problemas sociais que temos. Mas os cristãos que deveriam defender isso não defendem mais. Antes fosse um conceito bíblico periférico, altamente interpretativo. Antes fosse. Mas não. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia, é um tema bem central. Aparece nos evangelhos, aparece em todo o Antigo Testamento, aparece nas cartas paulinas, aparece nas cartas gerais. É um tema bem presente nas Escrituras. E nós tratamos como se não fosse bíblico. Eu me lembro do que o autor de Hebreus nos diz sobre isso. Eu me encanto quando ele diz a nós que sagrado é o matrimônio, bem como leito sem mácula, que é uma forma de diminuir a palavra, porque a palavra original é koitos. Sagrado é o koitos dentro do matrimônio. Sagrado. Deus espera realmente que nós vivamos isso. Eu cito para você 2 versos, 2 textos, que eu acredito serem centrais. Um deles é em Efésios 5, quando Paulo diz que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Não deve ter espaço no povo santo. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam gratos a Deus. Estejam certos que imoralidade, impureza e ganância não terão parte no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 4. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso fiquem longe de todo pecado sexual. Todos devem controlar o próprio corpo e viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios o fazem. Quem se recusa não se desobedece a pessoas, desobedece ao próprio Deus. Bíblia. Não precisa nem interpretar muito. É claro o texto. Esse é o tema proibido no cristianismo hoje. Como pastor de jovens, às vezes eu fico com um pouco de receio em tocar nesse tema, sabia? O pastor é meio bitolado, cabeça fechada, radical demais. Mas nos atendimentos pastorais me assusta o tanto de sofrimento na vida das pessoas, frutos de uma sexualidade que não esteve controlada, seja dos pais, amigos ou da própria pessoa. Amada igreja, o meu apelo hoje a você é que você faça jus ao nome que você carrega. Porque todos nós também fomos batizados no mesmo nome. Nós também somos representantes daquele que é a pureza em essência. E quando nós não carregamos o nome de Deus da forma como deveríamos, nós não o santificamos, nós o tomamos em vão.
Deus nos livre de viver a vida como o povo de Israel viveu. Deus nos livre. Talvez tivéssemos uma sociedade mais feliz, famílias mais plenas, indivíduos com mais saúde mental, se a gente simplesmente aplicasse os princípios que não são novos. Mas é bem provável que talvez eu esteja falando para alguém que foi para uma direção sem a sua vontade. Você foi exposto a algumas situações na vida. E, portanto, a sua sexualidade foi profundamente afetada. A mesma graça que Deus teve com o povo de Israel, Ele tem com você. Trarei de volta, reagruparei. Tratarei eles como meu povo, darei um novo coração, não de pedra, um coração de carne. Escreverei nesse coração a minha lei. É isso que Deus sonha para nós. Então, se você é uma daquelas pessoas que hoje precisa de perdão, tem perdão para você também. Louvado seja Deus, porque ninguém é definido pelos seus próprios pecados. Louvado seja Deus, porque nós somos definidos pela graça de Deus. E já que somos definidos pela graça de Deus, nós podemos nos ajoelhar hoje e dizer: Senhor, aqui está o meu coração afetado, sujo, infectado pelo mal. Mas obrigado pela graça que lava, que purifica. Me dê hoje, Senhor, um novo coração. Me dê um novo coração. Eu lembro de uma música que é apropriada para esse momento. E nós vamos cantar agora. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, a seguir o teu querer para a minha vida. E assim nós vamos honrar, santificar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe.
Quero te convidar a orar comigo. Deus querido, nosso coração é teu. Transforma-o, por favor. Nos dê uma nova vida, para que possamos representar-te perante o mundo, honrar o teu nome que carregamos. Éramos órfãos espiritualmente, mas depois que encontramos a Cristo, fomos adotados em sua família. É uma honra para nós. Nós louvamos o teu nome por tal feito e pedimos que o Senhor nos dê uma vida que corresponda àquilo que o Senhor espera de nós. Restaura, Pai, caso alguém aqui foi machucado. Todos nós, seres humanos, temos feridas. Que o Senhor restaure com a tua graça. É isso que nós pedimos a Ti nesse sábado de adoração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe você que nos acompanha, essa nova semente. Vivemos uma experiência real e transformadora com Deus.